Lembro que no vídeo que eu fiz sobre Virgin Snow, eu falei que se não fosse aquele filme, o Cinease não iria existir. Mas eu quis me referir a filmes de drama e romance. Tenho certeza que se não fosse o filme Meu Vizinho Totoro, o Cinease com certeza iria se chamar apenas Cine. Vamos conversar um pouco sobre o filme Meu Vizinho Totoro. Um filme que, como eu falei na apresentação do canal, era um filme que eu via na minha infância e que era diferente de todos os outros filmes que eu assistia junto. Eu até costumo dizer que Totoro é um filme fora da curva do diretor. Quer saber por quê? Te convido a assistir o vídeo e também a se inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês são no Cinease. Roda a vinheta. Meu Vizinho Totoro é um filme de animação japonês do ano de 1988, com direção de Hayao Miyazaki. Aqui nós acompanhamos duas meninas, Mia e Satsuki. Elas se mudaram recentemente para o campo para ficar mais perto do hospital em que sua mãe estava hospitalizada. Nesta nova fase das meninas, além de contar com a ajuda de seu pai, seus vizinhos, ela também ajuda com uma criatura chamada Totoro. Antes de começar a evoluir com o vídeo, eu quero dizer que eu não quero contar tantos detalhes deste filme, até porque em vários vídeos já falei alguns detalhes deste filme e todo mundo acha que já deve ter visto. Eu apenas quero fazer um remake do meu vídeo anterior que eu fiz lá no início do canal. E também posso adiantar que se não fosse o produtor Suzuki do Estúdio Ghibli, acredito que esse filme ainda ficaria um pouco obscuro, por assim dizer, já que a maioria dos filmes do Estúdio Ghibli estão disponíveis na plataforma Netflix. De forma bastante resumida, essa é a história do filme. Duas meninas se ambientando em um novo ambiente. Parece, de certa forma, bem simples e até um pouco bobo, por assim dizer, não é verdade? Mas o que torna Meu Vizinho Totoro um filme tão especial? O porquê que ele ainda consegue conquistar corações ainda no dia de hoje? É o que queremos descobrir agora. Talvez o que tenha mais especial nesse filme, além de ter todas as outras características visuais dos outros filmes anteriores do Estúdio Ghibli, é que este filme em parte ele é autobiográfico. Quando Hayao Miyazaki e seus irmãos eram crianças, a sua mãe ficou um longo tempo no hospital por causa de uma tuberculose espinhal. Está implícito, mas nunca revelado no filme, que na verdade a mãe de Mei Satsuki, ela tinha a mesma doença. O diretor também comentou que se os dois protagonistas fossem dois meninos, o filme ia se tornar muito doloroso. Além desse toque, acredito que toda aquela ambientação rural deu um ar nostálgico no filme. Aqui temos até algo de interessante para notar. Não temos todos aqueles grandes arranha-céus ou até mesmo toda aquela tecnologia desenvolvida praticamente naqueles filmes dos anos 90 do Japão, quando as animações, como por exemplo Akira e entre outros, ou Ghost in Shell também. Neste ponto eu poderia dizer que é curioso, pois é a minha primeira lembrança do Japão. Às vezes quando as pessoas perguntam, ou até mesmo quando pensam no Japão, a primeira coisa que vem na cabeça é sempre aqueles arranha-céus ou aquela multidão de gente, aquelas tecnologias de última ponta. Mas na verdade, quando eu lembro do Japão, a primeira coisa que eu lembro são aqueles grandes campos de arrozes, são aquela zona rural, né, que talvez pouca gente conheça, né, nos filmes, que não seja tão retratada na verdade, né. Temos também aquele barulho das cigarras, que é algo muito característico, e também temos os vagalumes iluminando a noite. Falando agora das protagonistas, você já deve ter percebido um pôster Totoro que só tinha uma menina. Mas será que era algum erro? Ou será que era a ideia original do diretor? Na verdade, isso daí tem uma explicação. A ideia original do Miyazaki seria apenas uma garota. Essa, por sua vez, seria as características das duas. Um meio termo entre as idades de Mei, Satsuki de 10 anos e Mei de 4 anos. Logo, seria uma adolescente. Mas ele viu que não iria funcionar e resolveu dividir as garotas. Agora que já falamos sobre as garotas, vamos falar um pouco sobre a criatura. Bom, Totoro na verdade vem de Mei pronunciando incorretamente Tororo, que significa troll em japonês. Isso vem de um livro que Mei tinha lido, uma história tradicional dos trolls noruegueses, os três cabritos rudes. Algumas pessoas especulam que o nome Totoro na verdade se dá por causa da cidade de Tokorozawa, onde Miyazaki cresceu. Em vez de falar Tokorozawa, ele pronunciava como Totoro. Eu me lembro quando eu era criança, esse filme sempre ficava curioso em relação àqueles templos, ou até mesmo o pai das meninas falarem para a natureza protegerem elas. Será que isso aí tinha algum significado? De forma bem grossa, isso aí se trata de kami, mas este é um conceito muito amplo. Vamos compreender um pouco mais. Em primeiro lugar, o que seria Shintoísmo? Podemos resumir como sendo a espiritualidade tradicional do Japão e seu povo, considerada também uma religião para os estudiosos ocidentais. O Shintoísmo, por sua vez, ele reconhece várias religiões. O termo usado para se referir é kami. Este, por sua vez, designa toda a sorte de espíritos, fenômenos, poderes sagrados, invisíveis e poderosos. Os kamis não são separados da natureza, mas são da própria natureza, possuindo características positivas, negativas, boas e más. Temos alguns tipos de kami, como por exemplo, os que mais interessam aqui são os ligados a forças incompreensíveis da natureza. Assim temos kami relacionados com os astros, sol, lua, as estrelas, com fenômenos meteorológicos, a chuva, a tempestade, relâmpago, vento, com atividades humanas, o alimento, a colheita, o arroz e assim sucessivamente. Não vamos aprofundar tanto, pois esse não é assunto do vídeo, mas olha só que interessante.
A nossa criatura, a característica principal dela é a sua manifestação pelo vento, ou seja, uma força da natureza. No início do filme, quando Satsuki vai pegar um pouco de lenha, tem todo aquele vento forte, e depois, no decorrer do filme, nós sabemos que aquele vento se refere ao Totoro. Aproveitando que estamos falando sobre o vento, vamos falar um pouco sobre isso, mas especificamente em voar. Sabemos que Miyazaki ele é apaixonado pela aviação. Isso se vem por causa da indústria Miyazaki, que era do seu pai que fazia lemes para a aviação. Eu expliquei tudo isso no vídeo que eu fiz sobre Miyazaki há um tempo atrás no canal. O que eu quero dizer é, neste filme nós temos poucos elementos que lembram os outros filmes do Miyazaki. As únicas coisas que temos, entre aspas, é o Totoro voando com as meninas e o vizinho delas canta brincando com um avião. Nós não temos aqui no Totoro personagens fortes, como por exemplo Nayushka do Vale dos Ventos, ou até mesmo batalhas épicas, como o filme O Castelo no Céu. Bom, já falamos aqui várias coisas interessantes. Agora vocês devem estar se perguntando, e eu sei que a maioria de vocês perceberam, o porquê que eu falei dos vagalumes lá no início, né, que se lembrava do Japão. Isso, para quem não entendeu, eu estava me referindo ao Túmulo dos Vagalumes, um filme que foi lançado juntamente com Totoro de Isao Takahata. Isao, para quem não sabe, foi o cara que descobriu o Hayao Miyazaki, e se não fosse ele, talvez o Estúdio Ghibli nem existiria. Eu também expliquei sobre isso, sobre essa parceria entre eles, no vídeo que eu fiz sobre Horus, o Príncipe do Sol. Vou deixar também o card aqui em cima para vocês darem uma conferida. Túmulo dos Vagalumes foi inicialmente distribuído com Totoro, pois achavam que este seria um risco financeiro. Por essa razão, Totoro teve uma estreia dupla com o filme de Isao. O filme dele acabou sendo financiado pelo escritor original do filme, mas este acabou sendo esquecido, pois Totoro era exibido primeiro, que deixava as pessoas felizes e não queriam ficar tristes com a história seguinte. Ainda falando de sua estreia no cinema, Totoro não foi um sucesso comercial. Ele levou 2 anos para ser redescoberto, e só apenas com a venda de bonecos de pelúcia que teve todo o seu redescobrimento e todo o sucesso. Para finalizar, tenho que admitir que Totoro não é um filme qualquer, é um filme muito especial que vou levar para a vida inteira. Como eu sempre digo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu super recomendo. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, já sabe o que fazer. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.